A fazenda Água Clara não cheirava apenas a melaço e terra molhada. Cheirava a poder e medo. Em 1877, a escravidão era uma chaga aberta no Brasil, mas nas terras de cana-de-açúcar de Pernambuco parecia ser uma instituição eterna. Dona Eunice era a soberana desse pequeno, cruel reino. Seus olhos eram de um azul pálido, tão frios quanto a lâmina de um facão, e sua boca fina raramente se curvava em algo que não fosse um esgar de desdém. Para ela, a lei do ventre livre era uma afronta, um presságio de ruína que ela combatia com mais trabalho forçado e chicotes mais afiados. A única coisa que amolecia sua couraça de ódio era sua filha, Aurora. Aurora era o oposto de sua mãe. Seus cachos eram escuros como a noite, e seus olhos eram expressivos e cheios de uma curiosidade que assim a tentava, em vão, sufocar. Ela passava horas na biblioteca, lendo sobre ideais abolicionistas e mais tempo ainda no terreiro da senzala, onde a música e as histórias a atraíam para longe da frieza da Casa Grande. Foi lá que ela conheceu Timbó. Ele não era apenas um escravo. Era o filho do falecido chefe da senzala, um homem de ombros largos e uma dignidade que o capataz não podia quebrar, não importava o quanto batesse. Timbó tinha o dom das palavras e secretamente ensinava os outros a ler o mapa das estrelas, o único caminho para a liberdade no escuro da noite. O amor entre Aurora e Timbó começou com olhares furtivos, trocados sob a sombra dos ingazeiros que ladeavam o rio, onde o murmúrio da água abafava o som dos seus corações batendo forte. Era uma paixão proibida, um desafio direto não só às leis da sociedade, mas às leis não escritas de Dona Eunice. Naquele ano, a safra de cana tinha sido excepcionalmente boa, mas a tensão na fazenda era palpável. Os escravos falavam abertamente sobre a fuga de alguns grupos em fazendas vizinhas, e o medo da revolta fazia Eunice apertar o cerco. Ela mandou construir um novo tronco mais pesado e aumentou as patrulhas. O medo, porém, não a impediu de planejar o futuro de Aurora. Um casamento arranjado com o Coronel Barreto, um senhor de engenho velho e rico, com terras que se juntariam às de Água Clara, cimentando o poder da família. A notícia caiu como uma sentença de morte sobre Aurora. Ela sabia que tinha que agir, e o tempo se esgotava. Timbó, por sua vez, sentia a pressão de seus irmãos. O plano de fuga estava pronto. Os dois destinos, a liberdade de um povo e o amor de dois jovens, convergiam para uma única noite de decisão. Aurora, que antes via sua mãe como uma figura de autoridade, agora a via como a personificação do mal que precisava ser deixado para trás. A promessa de casamento com o Coronel Barreto selou o pacto silencioso de fuga entre ela e Timbó. Ele lhe prometeu que a liberdade dela seria conquistada antes que qualquer laço a prendesse à Casa Grande. O cheiro de melaço, de doçura e escravidão, estava prestes a ser substituído pelo cheiro de pólvora e fumaça. Aurora preparou um pequeno embrulho com joias de família, uma herança que usaria para comprar a liberdade, não apenas dela, mas de todos que pudessem seguir Timbó. Era a madrugada de São João, a noite em que o fogo era celebração, mas que para Dona Eunice se tornaria a forja da sua vingança. O plano era simples. Na confusão da festa dos feudos vizinhos, fugiriam para o quilombo de Palmares Novo. O céu de Pernambuco estava coalhado de estrelas naquela noite de junho, mas o clarão que se via ao longe vinha das fogueiras das festas juninas. O barulho de rojões e o som distante de zabumbas eram a cortina perfeita para o ato de rebeldia que estava sendo encenado em Água Clara. Timbó e Aurora se encontraram na moenda desativada, um local que cheirava a esquecimento e onde a escuridão era densa. O coração de Aurora batia em um ritmo frenético contra as costelas, uma bateria de medo e excitação. Timbó a abraçou, um gesto rápido, mas que falava de anos de anseio. Ele vestia roupas escuras e trazia consigo uma pequena faca e o mapa improvisado que ele gravara na memória. Timbó, você tem certeza?
Se minha mãe nos pegar, a Aurora sussurrou a voz trêmula. Se ela nos pegar, não seremos mais os mesmos. Ele respondeu, com uma firmeza que era um bálsamo para o medo dela. Mas não vai nos pegar. O caminho é longo e difícil, mas a liberdade nos espera. Não estavam sozinhos. Com eles, um pequeno grupo de 5 outros cativos. Uma família, uma curandeira e um jovem aprendiz de ferreiro partia para o Palmares Novo. A saída da fazenda foi uma prova de nervos. Tiveram que contornar a casa grande, onde uma única lâmpada a óleo queimava na janela do escritório de Dona Eunice, um farol de vigilância constante. O silêncio da noite era traiçoeiro, quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o som abafado dos seus passos na terra. A cada sombra, Aurora sentia os olhos de sua mãe em suas costas, imaginando a fúria que viria quando o sol nascesse e o quarto dela estivesse vazio. Enquanto cruzavam os campos de cana, o cheiro doce e enjoativo parecia zombar deles. Era a cultura que os prendia. Timbó a guiava com a mão firme, protegendo-a das hastes afiadas da cana. Ele conhecia a terra, cada atalho e cada perigo, de uma forma que ela, apesar de ter nascido ali, nunca conheceria. Ele era a bússola, e ela a bússola moral de sua jornada. Foi durante a travessia do rio que a primeira faísca do desastre se acendeu. O capataz Guedes, um homem brutal e leal a Eunice, havia feito uma ronda inesperada. Ele viu o vulto deles na beira do rio. Seu grito ecoou pela noite. Fugitivos! Parem, seus desgraçados! O pânico foi instantâneo. O grupo se dispersou. Timbó pegou a Aurora pela mão e mergulhou no rio, arrastando-a para a margem oposta. O som de um tiro cortou a noite, mas o tiro errou. Guedes, no entanto, havia reconhecido a sinhazinha, a herdeira, fugindo com o escravo. Esse reconhecimento deu um peso ainda mais terrível ao seu grito, que agora era uma promessa de dor. A sinhazinha está com o Timbó! Dona Eunice vai queimar água clara por isso. A Aurora sentiu um arrepio. Ela sabia que Guedes não estava exagerando a fúria de sua mãe. Ele, com sua lealdade doentia, acelerou seu passo. O rio, antes um escudo, tornou-se a primeira linha de batalha. A fuga agora era uma corrida desesperada contra o tempo, contra o amanhecer e, sobretudo, contra o ódio indomável de Dona Eunice, que em breve acordaria para o vazio e a traição. Eles tinham ganhado a noite, mas amanhã lhes traria a caçada. Ao raiar do dia, o quarto de Aurora estava inundado por uma luz amarela e inocente que contrastava com a escuridão que se abateu sobre a casa grande. Lúcia, a mucama pessoal de Aurora, entrou para servi-la o café. O quarto vazio e o leito intocado a fizeram soltar um grito abafado, o som da desgraça. O grito quebrou a paz matinal. Em poucos minutos, Dona Eunice estava no quarto, seus olhos fixos na cama arrumada, buscando um sinal de brincadeira de mau gosto. Mas a ausência de Aurora era um vácuo que não podia ser preenchido. Onde ela está, Lúcia? Fale, ou eu a mando para o tronco! Eunice sibilou, mas Lúcia, tremendo, apenas balançava a cabeça incapaz de responder. O pânico inicial deu lugar a uma investigação fria e metódica. Eunice notou a gaveta de joias aberta, os colares de pérolas e os broches de família sumidos. Isso a feriu mais do que a ausência da filha. A herança estava sendo usada para a liberdade. Foi então que Guedes chegou, sujo de lama e ofegante, trazendo a verdade mais abjeta. Dona Eunice. A sinhazinha fugiu, com o Timbó. Eu os vi no rio com outros negros. O som das palavras com o Timbó atingiu Eunice como um chicote. Não era apenas a fuga. Era a união da linhagem pura de sua família com a impureza de um escravo. O ato de Aurora era um insulto ao seu nome, à sua fé e a toda a estrutura social que a sustentava. Seus joelhos fraquejaram por um momento, mas a dor foi rapidamente incinerada por uma fúria gélida e concentrada. Seu rosto ficou pálido, e seus olhos azuis se estreitaram até se tornarem fendas de puro ódio. O amor que ela sentia pela filha se dissolveu, substituído pela urgência de restaurar sua honra, de apagar a mancha. Armem os homens. Peguem as melhores montarias.
Quero Timbó morto e Aurora de volta. Não a toquem, ela é minha para a punição. Sua voz era um comando seco e inquestionável. Guedes, você irá na frente. Siga o rastro como um cão farejador. Se for preciso, queime a mata, mas traga-os de volta. E se ela tiver feito o que eu imagino que tenha feito, se a desgraçada tiver se casado com aquele animal... A frase ficou suspensa no ar, mas a ameaça era clara, a punição seria bíblica. O grupo de caça, uma dezena de homens armados, e o capataz sedento por sangue, partiu em disparada. Dona Eunice, no entanto, não ficou na casa grande. Ela se vestiu com sua melhor roupa de montaria, pegou a pistola que ficava escondida na sala de estar e montou seu cavalo, Fúria. Ela precisava ser a primeira a encontrar Aurora, não apenas para punir, mas para ver o desespero e o arrependimento nos olhos da filha antes de agir. Ela carregava em si a convicção de que sua atitude era justificada. Estava defendendo seu mundo, sua honra, sua linhagem. E para isso, a violência era não apenas um meio, mas uma necessidade divina. A caçada estava aberta, e a vingança de uma mãe traída era o fogo que a movia. A fazenda Água Clara, com seu cheiro doce, era agora o centro de uma busca que terminaria em tragédia. Busca que terminaria em tragédia. Timbó e Aurora haviam se refugiado em um pequeno bosque de mangueiras, um lugar que ele conhecia desde a infância, a poucas léguas de Água Clara. O grupo de fugitivos havia se dividido. Uma estratégia de Timbó para confundir os rastreadores. O casal e mais 2 companheiros seguiram a rota mais arriscada, mas mais curta, em direção ao quilombo. Aurora, exausta e ferida pelos espinhos da mata, sentou-se encostada ao tronco de uma mangueira centenária. Timbó limpava o suor do rosto dela com um pano molhado, observando o céu. O tempo estava fechado, prometendo uma chuva que seria tanto uma bênção por apagar os rastros, quanto uma maldição, por dificultar a caminhada. Eu estou com medo, Timbó. Minha mãe virá. Ela não vai parar, disse Aurora, a voz rouca. Eu sei, mas é a fúria dela que nos dá força. Eles esperam que nos rendamos, que voltemos para a vida de antes. Nós não vamos, ele respondeu, a mão forte apertando a dela. Foi sob aquela árvore, com o cheiro de mato e a ameaça de perseguição no ar, que Timbó fez o que havia planejado desde que ela pusera a mão no embrulho das joias. Ele tirou do bolso uma pequena argola de palha trançada, feita por ele mesmo, e uma pequena medalha de Nossa Senhora, que Aurora havia lhe dado há muito tempo. Aurora de Água Clara, você fugiu de seu nome, de sua mãe, de sua vida por mim. Isso é a maior prova de amor que um homem pode ter, ele disse, olhando-a nos olhos. Eu não posso te dar ouro ou uma casa, mas eu te dou minha vida e a minha liberdade. Na presença desta árvore que já viu mais do que nós, e sob os olhos de Deus, eu, Timbó, juro ser seu marido para sempre, na alegria e na dor, na liberdade e na luta. Aurora chorou, mas eram lágrimas de alegria e alívio. Ela pegou a argola de palha e a colocou no dedo de Timbó, e ele colocou a medalha no dela, como um anel improvisado. Eu, Aurora, juro o mesmo a você. Timbó, eu sou sua, e você é meu. Não há lei de homem que possa quebrar isso. Naquele momento, eles consumaram seu casamento. O ato, simples e profundo, era a maior afronta a Dona Eunice, a anulação de toda a sua vida e das regras que a regiam. Eles eram, a partir daquele instante, marido e mulher. O peso da união deu a Aurora uma força que ela não sabia que possuía. A partir de então, a fuga não era apenas para sobreviver. Era para proteger um casamento, para defender sua união. Enquanto se preparavam para seguir, o som de latidos de cães de caça ecoou na distância. Guedes estava perto. Timbó beijou a testa de Aurora. Agora, esposa, corra, lute. Nós nos casamos, e a liberdade é nossa herança. Ele a conduziu para a trilha mais estreita, ordenando que os outros 2 os seguissem, enquanto ele se posicionava para criar um desvio. Eles tinham acabado de forjar uma união inquebrável, e agora precisavam defendê-la com a vida. A promessa da árvore era forte, mas o rugido da fúria de Dona Eunice se aproximava.
trazendo consigo o cheiro de destruição iminente. O quilombo de Palmares Novo estava a menos de um dia de marcha, mas a caçada apertava o cerco. Timbó conseguiu criar um rastro falso, mas a sagacidade de Guedes e a implacável perseguição de Dona Eunice eram difíceis de enganar. Eles encontraram Timbó em um pequeno riacho, tentando levar o grupo para o desvio. Houve um breve, mas violento confronto. Timbó, habilidoso com o facão, conseguiu derrubar um dos homens de Eunice, mas um tiro de raspão atingiu seu braço. Ele recuou, forçando a perseguição para uma área de difícil acesso, dando a Aurora tempo para seguir em frente. Dona Eunice chegou ao local da refrega a tempo de ver Timbó sumir na mata, mas encontrou o homem ferido e o rastro de sangue. O que a fez congelar, no entanto, foi o pequeno amuleto de Nossa Senhora caído na beira do riacho. Era a medalha que ela mesma havia dado a Aurora quando a filha era criança. A presença daquele objeto ali, no rastro de um escravo, provava que Aurora não havia apenas fugido, mas havia escolhido a vida de Timbó em detrimento de tudo. Guedes, lendo o olhar da sinhá, disse o óbvio. Eles devem ter se unido, Dona Eunice, feito algum pacto de união. A desonra está feita. A essas palavras, Eunice não gritou. Ela riu, um som seco e histérico. A desonra era pior que a morte. Ela não queria mais a filha de volta, não naquela condição. A mancha era permanente. Ela ordenou que seus homens continuassem a perseguição, mas ela, com uma determinação fria, decidiu voltar. Sua vingança não seria na mata, mas em Água Clara. Guedes, continue a perseguição. Mate o escravo e traga o corpo dela para mim. Eu vou lhes dar um aviso. Eu vou lhes mostrar o preço da traição. Ela voltou para a casa grande com a mente em chamas, mas o corpo em um estado de calma assustadora. Chegou ao final da tarde. Ordenou aos poucos escravos que haviam ficado para trás que empilhassem toda a cana da última moagem, e todo o melaço e todo o açúcar que pudessem na frente da casa grande e da senzala, mas apenas nas extremidades do terreiro. Ela queria a fazenda intacta, mas o que ela representava em cinzas? Ninguém ousou questionar. O terror nos olhos de Eunice era mais forte que a obediência cega. Aurora, por sua vez, havia continuado a correr com os companheiros restantes. Eles chegaram a uma elevação de terra e olharam para trás, para o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de vermelho e laranja. E foi então que eles viram a fumaça. Uma coluna espessa e escura subia de onde ficava a fazenda Água Clara. Aurora soube, com uma certeza fria que lhe congelou o sangue nas veias, que sua mãe não estava brincando. O fogo não era acidental. Era a manifestação da fúria e da vingança. A casa grande de sua infância estava sendo destruída pelo ódio. Ela não podia parar. Ela não podia voltar para Timbó. Ela tinha que chegar ao quilombo e tentar avisar seus irmãos que o inferno de Dona Eunice havia começado. Mas a visão da fumaça era o prenúncio de uma perda ainda maior, que ela temia encontrar quando retornasse para o seu marido. A noite caiu sobre Água Clara e a casa grande foi engolida pelas chamas. Dona Eunice, de pé na varanda, assistia à destruição com uma satisfação doentia. Ela havia incendiado a colheita, o armazém e as áreas de serviço que representavam a riqueza que a Aurora havia jogado fora. O cheiro de açúcar queimado era denso, um perfume de ruína. O fogo era uma purificação para ela. Não poderia haver vestígios da filha traidora, de sua união com um escravo. A propriedade, o status, tudo que a Aurora significava seria consumido. Mas o fogo não era apenas destrutivo, era também um farol. Ele chamaria a atenção de todos os fazendeiros vizinhos e, com certeza, o grupo de caça retornaria. Ela esperou. Sentou-se em uma cadeira na varanda, a pistola na saia, observando o espetáculo dantesco. A fumaça subia ao céu, uma prece de ódio. Os poucos escravos que ficaram paralisados pelo terror assistiam à cena. Eunice lhes disse: este fogo é para lembrá-los o que acontece com a linhagem, que se mistura à sujeira. Se a minha filha se perdeu, a mancha não se espalhará,
Enquanto isso, Guedes e seus homens encontraram Timbó gravemente ferido em um riacho. O capataz, sabendo que Eunice desejava o escravo vivo para o tronco e a sinhazinha para o castigo da mãe, hesitou em matá-lo. Em vez disso, amarrou-o cruelmente e começou a arrastá-lo de volta para a fazenda, sem saber que o destino da Casa Grande havia mudado. A jornada de volta foi lenta. O rastro de sangue de Timbó era o mapa de seu sofrimento. Aurora chegou ao quilombo antes do amanhecer. Os líderes de Palmares Novo ficaram chocados ao ver a herdeira de uma fazenda de açúcar, vestida em trapos, implorando por proteção. Ela lhes contou sobre a perseguição e o fogo. E, acima de tudo, ela lhes contou sobre seu casamento com Timbó. A notícia fortaleceu a determinação do quilombo. Eles prepararam um grupo de resgate. A união de uma branca da elite com um escravo era um símbolo poderoso. No meio da manhã, o grupo de caça de Guedes chegou aos restos fumegantes de Água Clara. Guedes, horrorizado, desamarrou Timbó e o jogou aos pés de Dona Eunice, que o esperava no meio das cinzas. O escravo está aqui, Dona Eunice. E a casa? A casa? Eunice nem olhou para o fogo. Seu olhar estava fixo em Timbó. Onde está a traidora? Minha filha. Onde ela se escondeu para conspurcar nosso nome? Timbó, mesmo ferido, ergueu a cabeça, seus olhos de um desafio inabalável. Ela está livre, sinhá, e ela é minha esposa. Você não tem mais poder sobre ela. Ela fugiu do seu ódio e está casada com a liberdade. Aquelas palavras foram a gota d'água. Eunice pegou a pistola. Não havia mais perdão, não havia mais mãe. Havia apenas a fúria. Ela disparou. Havia apenas a fúria. Ela disparou. O tiro silenciou o cheiro da fumaça e do açúcar queimado por um instante. Timbó caiu, mas o tiro não foi fatal. Atingiu-lhe o peito, uma ferida grave, mas não a morte. Antes que Eunice pudesse disparar uma segunda vez, o grito de guerra da gente do quilombo ecoou. Eles haviam chegado, liderados pela própria Aurora. Ela correu para o terreiro e a visão do corpo de Timbó a fez cambalear. Mas a visão de sua mãe, a arma fumegante na mão, trouxe-lhe uma fúria selvagem. Mãe, você o matou. Você matou meu marido. Aurora gritou, ignorando a luta que se iniciava entre os homens de Eunice e a gente do quilombo. Eunice não desviou o olhar. Ele não é seu marido. Ele é a vergonha. E você é o demônio que se deitou com o animal para me humilhar. A briga no terreiro foi desigual. Os escravos da fazenda, encorajados pela presença dos quilombolas e pela visão de Eunice em um estado de desequilíbrio total, juntaram-se à luta. Guedes foi derrubado e amarrado. Em minutos, Eunice e seus homens foram dominados. O poder havia mudado de mãos, mas a tragédia não havia terminado. Aurora se ajoelhou ao lado de Timbó, tentando estancar o sangue. A curandeira do quilombo assumiu o controle e o grupo começou a organizar a retirada, levando os feridos e os libertos. Aurora se levantou e olhou para sua mãe. Eunice estava amarrada em um tronco improvisado, as roupas sujas de cinza, mas o olhar ainda ardendo em ódio. Você me tirou o único homem que eu amei. Mãe, você queimou nossa casa e tentou matar sua própria carne. Você é o fogo, e o fogo será sua sina. Aurora profetizou com a voz embargada de dor e autoridade. Você está sozinha, mãe. Seu nome será lembrado como o da Sinhá, que preferiu o fogo à honra, a morte ao perdão. Sua fazenda não se levantará. Será a lenda do fogo de Pernambuco. Eunice não respondeu, apenas cuspiu no chão. A derrota não a diminuía, apenas a transformava em uma mártir do seu próprio ódio. O grupo de libertos e quilombolas se retirou, levando Timbó em uma padiola improvisada e deixando a Sinhá amarrada em meio às cinzas e aos restos fumegantes da fazenda Água Clara. O silêncio que se seguiu à sua partida foi preenchido apenas pelo crepitar lento do fogo que ainda consumia as últimas estruturas e o som de sua própria respiração. Dona Eunice, abandonada em seu reino de cinzas, viu o sol se pôr, sozinha, com o peso de seu ódio.
O fogo que ela acendeu para limpar a honra de sua família a havia queimado por dentro, deixando apenas o vazio e a maldição. O peso da sua vingança era o peso da sua solidão. Os dias viraram semanas e as semanas meses. Aurora e Timbó viveram no quilombo de Palmares Novo. A ferida de Timbó cicatrizou, mas a marca ficou, um símbolo de sua luta. Eles não tiveram filhos de imediato, mas se tornaram líderes respeitados. A união de sua força, um exemplo para a comunidade. O casamento, forjado na fuga e no desespero, floresceu na liberdade e na luta. Dona Eunice foi encontrada dias depois por um grupo de fazendeiros vizinhos que haviam sido alertados pelo fogo. Ela estava desidratada e mal conseguia falar, mas ainda estava viva, amarrada e observada pelos poucos escravos que a temiam demais para abandoná-la completamente. Os fazendeiros a libertaram e a levaram para a cidade, mas a notícia do que havia acontecido se espalhou como a pólvora. A história da sinhá que tentou matar a própria filha por causa de um escravo e que incendiou sua própria fazenda tornou-se um escândalo. Ela perdeu tudo: sua reputação, seu prestígio e a maior parte de sua fortuna, que foi gasta em advogados para tentar reaver a propriedade e processar a filha. A justiça do império, embora lenta, não podia ignorar o fato de que ela havia cometido um incêndio criminoso e tentado homicídio. Sua saúde mental e física declinaram rapidamente. Ela morreu sozinha em um asilo modesto, anos antes da abolição, uma figura patética consumida pela própria fúria. A fazenda Água Clara nunca foi reconstruída. Ela permaneceu como um campo de ruínas, com paredes de pedra enegrecidas e o cheiro persistente de cinzas. Os moradores da região passaram a evitá-la, dizendo que à noite se podia ouvir o choro de Dona Eunice, um lamento de ódio e solidão. O destino de Aurora e Timbó, no entanto, foi o oposto. Com a Lei Áurea, em 1888, o quilombo se tornou uma comunidade livre de fato. Eles lideraram a construção de uma nova vida. Aurora nunca mais usou joias. A medalha de Nossa Senhora e o anel de palha eram tudo o que ela precisava. Eles tiveram um filho, a quem deram o nome de Timbó Mirim, e sua história se tornou uma lenda contada nas senzalas e nos terreiros. A história de amor que venceu o ódio, a história da sinhazinha que escolheu a dignidade em vez do status. A lenda do fogo de Pernambuco, 1877, se tornou um conto de advertência, não sobre o amor proibido, mas sobre o preço do ódio. O fogo de Dona Eunice não limpou a honra, marcou-a para sempre como a mulher que escolheu a destruição em vez da redenção. As cinzas de Água Clara eram um monumento à sua loucura, e o amor de Timbó e Aurora era o farol da liberdade que o Brasil buscava.